meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da consolação. Guarda-me em teu coração, que é de paz e de amor sem fim. Com esta prece, Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para este momento de reflexão e de compartilhamento. Sê conosco, Senhor, nos auxiliando neste aprendizado. Obrigada, que assim seja. Então, hoje nós vamos dar sequência, mais uma vez, ao tema do livro Religião dos Espíritos. E hoje nós vamos conversar sobre responsabilidade e destino. Quando nós falamos de responsabilidade, o que nós pensamos inicialmente? O que significa? Ser responsável. E o que é ser responsável? Se comprometer. Ter compromisso, comprometimento, o que mais? Cumprir, né? Então, a responsabilidade é algo que também é gradual, de acordo com o desenvolvimento e a capacidade da pessoa, não é? Por exemplo, uma criança, ela tem muito pouca responsabilidade nos primeiros anos de vida. Muitas situações em que ela se envolve, em que ela acaba realizando determinadas coisas, pode ser errado, mas ela é submetida a um não julgamento, né? Diferente de quando ela vai amadurecendo e já vai conquistando a capacidade de pensar, de discernir entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim, entre o bem e o mal. Aí ela já vai ter que responder por aquilo que ela fizer. Então, a responsabilidade, a palavra, dentro da própria palavra a gente pode ver que é uma habilidade em responder, certo? Então, todos nós, de alguma forma, somos responsáveis enquanto adultos, exceto, né, quando a pessoa não tem aquela clareza mental, que ela já está num grau, às vezes, de alienação, em que ela ali não responde pelas atitudes dela, ok? Então, no comum, dentro de uma faixa normal, todos nós temos uma habilidade de responder sobre aqueles compromissos, aqueles atos, sentimentos e pensamentos que nós adotarmos, ok? E destino, o que é? O que a gente entende por destino? Algo que a gente tem que passar? O que vocês acham? É um futuro que a gente não sabe o que vai acontecer. Sim, sabe que vai o destino, a gente sempre pensa em algo assim, que é quase assim, eu não posso sair fora, que é o destino. E nesse sentido, o destino funciona como um efeito a tudo aquilo que eu fiz. Estou vivendo. Então, eu sou responsável por tudo aquilo que eu me comprometo ou me envolvo e acabo me comprometendo, né? E o destino é o efeito disso, é a colheita dos efeitos. Então, fala assim, comi muito no jantar, mas muito mesmo. Como vai ser minha noite? Qual vai ser o meu destino noturno? A gente já faz uma ideia. Eu posso até escapar, né? Ter um estômago forte, né? Intestino que dá conta. Mas, normalmente, a gente já sabe. Opa, exagerei.
Qual que é o efeito disso? O destino vai ser certo. Então, a todo momento, enquanto seres espirituais que somos, estamos construindo o destino da gente, de acordo com o que a gente faz no hoje. Então, eu faço hoje de uma determinada forma, com comprometimento, com dedicação. Qual será o destino? Eu vou colher o quê? Mas muita gente hoje está colhendo o destino que foi criado ontem, não é? Então, fala assim, por exemplo, eu estou acompanhando uma pessoa que ela perdeu a mãe. A mãe faleceu depois assim, de um período curto de um adoecimento grave, mas que ela não conseguiu mais se alimentar, começou com uma dor de garganta e evoluiu e era um câncer. E já estava numa fase que precisava fazer cirurgia. A cirurgia não foi bem sucedida, não foi possível, mas assim, os médicos colocaram que dentro do que era possível tinha sido extirpado, mas o organismo não conseguiu reagir, então foi debilitando. E para essa filha que acompanhou isso, junto com outros filhos também, mas principalmente eu vou falar dela nessa situação, foi muito difícil ela falar assim, não é justo. A minha mãe sempre foi uma pessoa cuidadosa, sempre enfrentou bem todas as provas da vida dela, cuidava da saúde, acho que ela tinha 70 anos, mas praticava esporte, era uma pessoa assim, que ninguém... Mas esse destino que ela teve, gente, na compreensão nossa, espiritual, será que foi decorrente apenas desse momento da vida? Aí a gente vai ter que procurar as causas aonde? Lá atrás, né? Se sendo um curto tempo também não foi um mérito? Pois é. E aí, mas assim, até que aquilo é trabalhado, como faz bem quando a gente entende a realidade espiritual. Quando a gente não entende, é aquela dor, né? Para processar aquilo, né? E às vezes a pessoa adoece, né? Tem a depressão, adoece gravemente, por não aceitar o destino como foi. Então, muitas situações dos nossos entes queridos, das pessoas próximas e nossas mesmas, a gente vai falar assim, mas parece injusto. Mas na compreensão espírita, há injustiça? Eu lembro sempre da frase que eu escuto em algumas palestras, principalmente do Haroldo Dutra, ele fala assim, tem um amigo que falava com ele assim, Haroldo, no mundo tem muita injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Entenderam a diferença? Ou seja, tudo que nós passamos é justo, porque senão a gente vai ter que mudar o conhecimento para trás de que Deus é justo, infinitamente bom, amor, né? Se a gente falar que é injusto, então a gente tem que mudar essa premissa. E não tem como mudar essa ideia de Deus, pelo menos na compreensão espírita. Bom, isso é só uma introdução. Essa lição, Emmanuel vai estudar numa reunião espírita, né? Todo mundo sabe que o livro Religião dos Espíritos está estudando o Livro dos Espíritos. E foram reuniões realizadas na Casa Espírita, com Chico Xavier, há muito tempo atrás, acho que na década de 50. Então, ele vai estudar uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a que eu vou colocar aqui para vocês, a 470. Ela é que vai trazer a ideia para essa discussão de responsabilidade do destino. Oi? Tá certinho. Então, ali, os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E, se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Vamos entender a pergunta? Então, está perguntando ali, se os espíritos que procuram nos induzir ao mal, a gente convive com isso? Entendemos isso, todo mundo?
as influências negativas que nós sofremos, as ideias, né? As tentações, isso. Não nos deixeis cair em tentação. A tentação está ligada a essa influência, né? Agora tem a tentação da gente mesmo, né? Do nosso passado, que vem à tona. Então, esses espíritos que procuram nos conduzir para um caminho errado, nos influenciar, eles estão cumprindo uma missão, gente? Missão negativa? Não. Muito bem, não, de jeito nenhum, né? Então, a segunda pergunta, e se assim é, se eles estão cumprindo uma missão, cabe-lhes alguma responsabilidade? Eles não estão cumprindo uma missão, mas estão atuando dessa forma. Cabe alguma responsabilidade a eles? Sim, porque eles estão influenciando negativamente, ainda que seja por ignorância. Nós sabemos que todo o mal será corrigido, não é? Porque todos nós vamos evoluir. Mesmo que eu esteja errando por não saber que aquilo é ruim, eu vou responder lá na frente. Mas a minha responsabilidade vai ser qual? Menor. Igual da criança que não sabe que enfia o dedo na tomada. Ou põe preguinho lá dentro, grampo, que ela achou da mamãe. Ela vai ter a consequência, mas eu não posso falar assim, menino, não pode pôr o dedo na tomada, você não sabe disso? Ele não sabe. Então, ainda que estejam agindo por ignorância, não por maldade, crueldade, vai ter uma responsabilidade. Gradual ao seu grau de entendimento. Ok, gente? Então vamos ver a resposta. A resposta eu vou ler aqui para vocês, porque eu não copiei. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Então vocês acertaram. A nenhum espírito é dada essa missão. Aquele que o faz, falo por conta própria. Então, se a pessoa faz, né, o mal, ou induz ao mal, influencia para o mal, faz por conta dele. Sujeitando-se, portanto, às consequências. Então, se eu provoco o mal e se eu levo o outro para o mau caminho, eu me sujeito à consequência daquilo. Posso não sofrer essa consequência de imediato, mas eu vou colher em algum momento. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Olha que interessante. Então, essa influência negativa que a gente sofre, essa tentação, como você lembrou, é para nos testar, para nos experimentar, para nos colocar em prova, igual um aluno que está na sala de aula aprendendo uma lição e depois vai ter o teste para ver se aprendeu. A gente só fala que segue o bem ou a gente realmente segue o bem? Então vamos fazer o teste, eu vou te influenciar para o mal. Deus permite isso para nos experimentar, se realmente a gente tem essa firmeza. Por exemplo, na hora em que nos acontece uma prova mais difícil, tem uma pessoa doente na família que eu tenho que ajudar a cuidar, ou eu perdi o emprego, né? Eu tinha um objetivo e fracassei. Na hora dessas provas, como vai ser a minha ação, minha reação? Eu vou desanimar? Eu vou receber influência para desanimar, não vou? Eu vou receber influência dizendo que eu não sirvo para nada. De que, nossa, você está muito ocupado cuidando do doente da família, larga essa tarefa, deixa isso para estudar depois. Não deu tempo de fazer o culto hoje não, mas você também está muito ocupado. A gente não recebe essas influências o tempo inteiro. Então, está nos testando, não é? Eu vou fazer o culto do Evangelho no meu lar, apesar disso?
eu vou também cumprir os meus compromissos dentro do possível com as minhas tarefas, as responsabilidades que eu assumi, apesar de estar cuidando de um doente? Ou seja, eu vou conseguir fazer um jogo de cintura, me desdobrar um pouquinho? Ou eu vou ficar, não, deixa isso. Porque a influência é para nos testar se a gente vai ser fiel, certo? Se a gente vai ter a fidelidade. Aí vamos chamar assim, a fidelidade a Deus. Cada um no seu cadinho sofre o seu tantinho, né? Não é assim que fala? Então cada um lá na sua experiência é que vai se sentir testado. Vai ser testado na capacidade de fazer mais, na capacidade de relevar uma ofensa, na capacidade de persistir no objetivo mesmo tendo tido um fracasso. Entender que a pedra no caminho faz parte do aprendizado, olhar para o erro sem ser como assim uma coisa que te massacre e você se avalie como eu não sirvo para nada. Não, esse erro me mostrou um caminho que eu não devo seguir e vou transformar essa caminhada, vou tentar novamente, eu vou aprender, esse jeito aqui não deu muito certo. Vamos ver outro jeito? Então, isso tudo é para nos experimentar. Então, Deus permite que os espíritos assim se comportem conosco, nos influenciando negativamente para nos experimentar. Nunca, porém, determina a eles tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Então, a nós compete isso. O que é repelir, gente? Quando chega uma visita na sua casa e você dá atenção, aceita um copo d'água, senta aqui, quer um cafezinho, eu preparei isso. Ela fica, não fica? Senta, vai escutar um assunto dela, ela fica. Você está dando atenção. Se a influência negativa vem e a gente faz isso com ela, vem, fica aqui, é mesmo, nossa, eu estou muito cansada. Aí eu estou servindo um cafezinho, né? Eu estou dando água, estou fazendo sentar, aí ela vai tomar conta do meu dia, do meu comportamento, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, né? Mas se eu repilo, se eu procuro, não quero pensar isso, muda o foco, aí a gente está trabalhando isso que falou, compete a nós. Por que compete a nós? A responsabilidade, ela implica em que a gente tem o direito de escolher. Então eu tenho direito de escolher qual a caminhada que eu vou fazer, quando eu vou fazer, de que forma eu vou fazer. Mas eu tenho a responsabilidade, eu preciso ter a habilidade de responder por essa escolha. Ok, gente? Vocês estão sérios assim, o destino está pesado? Está meio pesado aí vocês? Então, no livro dos médiuns, eu não me lembro qual parte, mas quando Kardec orientando, quando, por exemplo, tem uma manifestação de espírito dentro do nosso lar. O lar é lugar de ter manifestação de espíritos? Incorporação, psicofonia? Não. Então, lá tem a orientação. Se acontece isso no nosso lar, o que a gente deve fazer? Porque às vezes tem um médium desequilibrado no nosso lar, certo? Um dos familiares pode ter mediunidade, não educada ainda, e manifestar ali. Uns chamam de doido, né? Surtou, mas pode ser uma mediunidade desequilibrada ali. Então tá dando sintonia a fala de espíritos, né, negativa e tudo. O que a gente faz se isso acontece? Vocês sabem qual que é a orientação de Kardec? Ninguém sabe? Não dá assunto, não continuar o assunto. Ah, bom, pelo menos, ufa, porque todo mundo pode estar sujeito a isso. Então aprendam, ó, não dê atenção. Porque se você fala assim, seu espírito, o que você está querendo? É para fazer o quê? Você precisa de quê? Aí você está sentando com a visita. Então ele explica pra gente nesse sentido.
viu que é uma manifestação, não dê atenção. Procura olhar se a pessoa está se debatendo, conter, cuidar direitinho, né? Mas sem conversar, manter diálogo. Pelo nome, né, Patrícia? Isso, dependendo, às vezes ela tá lá totalmente alienada, chama fulana, se faz a prece. Então, essa medida sim. Mas a primeira coisa é não dar atenção àquela fala, né? Então, precisa de estar trabalhando isso com a gente para quando precisar, se precisar, pode não ser dentro do nosso lar, mas às vezes até no trabalho acontece, em outras situações. Já aconteceu, por exemplo, eu lembro quando eu ficava no grupo de jovens aqui, dando estudo, já aconteceu com jovens lá, durante o estudo, né? Então a gente precisa estar atento, não dar atenção nesse sentido, de dialogar, de incentivar. Compete a nós repelir. Então o repelir é nesse sentido, inicialmente é não dar atenção a essas sugestões negativas. Tem até um texto que é bem interessante, chama Como Adestrar o Seu Marido. As mulheres já leram? Já viram esse texto? Então, como adestrar o seu marido. Aí esse texto, a autora fala que a gente dá atenção negativa para os maridos, os namorados. Fala, você esqueceu a toalha aqui? Ô fulano, não sei o que, o chinelo, o sapato. Ah, não é assim? Aí o que a gente está fornecendo? Atenção negativa, no sentido de dar atenção ao que faz de errado. Que tem que ser o contrário. Você quer adestrar direitinho, você fala assim, nossa, meu bem, olha como você conseguiu fazer um almoço tão gostoso. Aí vai pensando no que você pode utilizar desse conhecimento para favorecer as relações dentro da sua casa. Então, adestramento no sentido da, vamos dizer assim, da brincadeira, é você incentivar o comportamento positivo e você dar atenção ao que é positivo. Então, dentro de nós também, os pensamentos, sentimentos que nós temos, se eles são positivos, vamos fortalecê-los. Porque sempre ao lado de um pensamento positivo pode ter também uma influência negativa. Mas o que nós normalmente fazemos? Damos atenção ao negativo. E aí a gente vai para o fracasso. Esse adestramento deve ser para os filhos. Também. E para as esposas também. Então nós vamos aqui agora, para a gente ampliar um pouquinho, nós vamos pegar o livro Ação e Reação, que é de André Luiz. Não sei se vocês já leram, tiveram oportunidade, é um livro muito rico com toda a obra dele. E aqui nós vamos entender sobre essa questão da responsabilidade do destino. Em outras palavras, esse tema responsabilidade e destino é ação e reação, é causa e efeito, é a lei do universo. Tudo que eu faço, que eu semeio, a gente usa muito essa metáfora, eu vou colher a meu tempo. Pode não ser agora, mas virá essa colheita. Essa colheita pode ser mais ou menos penosa de acordo com o que eu vou fazendo em seguida. Porque muitas vezes a gente cai nos erros, mas a gente percebe, busca se corrigir, se autoavalia e fala, agora eu vou mudar de rota, eu vou corrigir minha rota, eu vou começar a agir melhor. Aí eu vou plantar novamente. Então pode ser que a colheita que eu vou fazer dos efeitos daquilo que eu agir de forma errada seja amenizada pelos outros comportamentos, outras atitudes e ações que eu fiz corretas. Então, uma coisa vai contabilizando com a outra. Oi. Mesmo que você faça isso conscientemente? Mesmo que você faça, aliás, conscientemente. Quando você admite que você não está caminhando no rumo certo, num rumo de equilíbrio, de bem, e você se avalia assim, fala assim, não, eu preciso modificar essa rota. É consciente.
como eu quis dizer, no sentido de eu fazer esse mal aqui, porque lá na frente eu vou fazendo coisas boas e vai acabar. Ah, tá, entendi. Tipo, eu me permito fazer o mal, porque depois eu vou fazer o bem, mas a gente não sabe se vai. A gente está só na imaginação. De toda forma, aquele mal que eu pratiquei, eu gerei ali, é isso que a gente vai ver aqui no texto. Eu gerei um karma. Karma é um termo hindu, né? Do sânscrito, que significa isso, ação e reação. Eu gerei esse pontinho ali no meu inconsciente, seja lá no meu passado ou mesmo nessa vida presente, que eu vou precisar trabalhar isso. Porque nós só evoluímos se estivermos nos depurando, né? Então, assim, eu posso fazer uma escolha incorreta, uma escolha que eu sei que não vai dar um resultado positivo, conscientemente, eu sei que não vai dar, mas conscientemente também eu posso reescolher e corrigir. Mas eu vou sofrer aquela consequência. Você planta trigo, você pode tudo. Você planta juros. Você pode não colher de uma forma tão amarga se outras ações compensarem, né? Então, no livro Ação e Reação, no capítulo 7, quem quiser ler depois, chama-se Conversação Preciosa. André Luiz e Hilário, que eram alunos, vamos dizer assim, estão acompanhando um ministro Sânzio e ele veio falar desse tema. Eles estavam ali numa região, Umbralina, a mansão, esqueci o nome do lugar, e ali eram atendidos espíritos que estavam na região do umbral, todos criminosos. Não tinha ninguém ali naquela região que não tinha na sua ficha um crime, seja o crime mais leve ao crime mais pesado. Então ali se tratava disso o tempo todo. Todos aqueles que eram atendidos tinham na sua ficha erros, situações em que eles se comprometeram muito, né? Consigo mesmos, com o próximo. Então André Luiz e Hilário perguntam para ele se ele poderia falar um pouquinho a respeito da lei do karma. Aí ele traz essa explicação aqui. Sim, o karma, expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação, a rigor designa causa e efeito, de vez que toda ação ou movimento deriva de causas ou impulsos anteriores. Então hoje, por exemplo, nós estamos aqui estudando qual foi a causa desse meu comportamento, o que me levou a vir aqui. Cada um vai ter uma causa. Eu posso ter vindo porque minha família era espírita, eu fui seguindo. Eu tive um problema de saúde, alguém me falou para ela ir tomar um passe, aí eu vim para o estudo. Eu vou porque eu gosto do espiritismo, aprendo muito, me amplio o conhecimento, o entendimento da vida. Vou por isso. Eu vou porque meu amigo vai, ou minha filha vai, eu vou junto para fazer companhia. Cada um tem uma causa, né? Para ter esse tipo de comportamento aqui agora. Eu estou com uma dor íntima muito acentuada, uma dor moral. Eu venho aqui para cuidar dessa dor, para olhar em frente, apesar da dor, certo? Então, cada um vai ter um impulso anterior que leva a um comportamento. Para nós, aí no sentido assim, nós sempre assim, aqueles que têm entendimento das leis espirituais, né? Expressará a conta de cada um. Então, cada um de nós tem uma conta, englobando créditos e débitos, que em particular nos digam respeito. Então, tudo aquilo que eu gerei de negativo é débito. Tudo aquilo que eu gerei de positivo é crédito. Então, é feito essa contabilidade, uma conta de cada um. Que você falou, faço mal hoje, mas eu
procuro fazer o bem? Naquele livro, agora lembrei, no livro E a Vida Continua, tem um caso de um senhor que ele se torna fazendeiro porque casou com a mulher que o marido faleceu e ele era dono de muitas terras. Só que o marido não faleceu, ele foi assassinado. Quem assassinou? Ele, que casou com a mulher. Eles eram amigos, foram para uma caçada, ele simulou um acidente numa caçada, como se fosse um tiro errado de alguém, e esse rapaz veio a falecer. Mas foi um assassinato oculto para a justiça humana. Mas ele lá dentro tinha a justiça dele, né? E a consciência? Será que ficou tranquila? Ele queria a mulher para ele. Ele era apaixonado. Veio a mulher e todos os bens. O que ele fez? Começou a trabalhar. Ele só conseguia sentir paz trabalhando. E ele multiplicou aquela produtividade da fazenda. Ele beneficiou mais de 200 famílias. Todas as noites, as famílias oravam agradecendo por ele existir na vida delas. O que ele fez? Fez uma atitude, um mal, tirou a vida do semelhante. Mas depois ele procurou compensar. Cuidava muito bem da mulher. Ah, mas isso justifica o erro dele? Não. Na contabilidade está lá. Mas ele também tem créditos. Tá certo? A cobrança pode ser mais dura quando você não tem crédito nenhum, não é? Por exemplo, você está pagando um financiamento, seja de um carro, um imóvel, o que for. Se você não dá conta de pagar, o que acontece? Você não tem crédito, como é que você vai fazer? Vai perder, não vai? Leva embora. Então, é importante gerar crédito? Minha vida está tranquila. Eu nunca fiz nada errado, sim, que justifique, né? Então tá tudo bem. Então vai gerar crédito para você, ainda assim, porque a dor faz a gente movimentar. Mas muitas vezes a falta dela faz a gente estagnar, ficar na inércia. Então se tá tudo bem, continue estudando, trabalhando. Tem saúde? Usa a sua saúde em favor do próximo. Por quê? Pode chegar o momento da cobrança mais à frente. Então, o karma de cada um pode vir na conta particular no momento em que a pessoa está pronta para responder. Às vezes, a criança, desde o ventre materno, já passa por dificuldades, não é? Aquele espírito tem uma conta individual que a cobrança tem que ser logo ali. Mas muitos espíritos, mesmo que tenham errado na Terra, quando desencarnam, olham para o que fizeram, se arrependem e no plano espiritual procuram estudar, aprender, trabalhar em favor de outros que estão lá, ele está gerando crédito para ele, não está? Pode voltar a ter uma outra encarnação. Ele gerou crédito, então não vai começar as provas difíceis aqui no ventre, não. Vamos esperar, ter uma infância mais tranquila, uma juventude, aí lá no início da madureza começa as provas apertarem. Então o crédito serve também pra gente nesse sentido. Pode falar? Porque inclusive às vezes é muito pesado nessa questão do karma, quando falou ali vulgarmente falado, porque não é um jogo. Na realidade a gente está nos vinculando com energias positivas e negativas. Se a gente fez um mal, aquela energia do mal que está ligada ou com aquela pessoa ou com aquela atitude, ela continua ali, mesmo que eu tenha feito outras coisas boas. E aí como é que fica a consciência do outro cobrando e a nossa consciência também sendo cobrada? Então esse vínculo permanece, mesmo que a gente tenha créditos. E aí talvez esses créditos vão ajudar a gente a trabalhar melhor esses débitos, né? Mas esse vínculo, que eu acho que Deus não é mau. Ele não fica brincando lá, você fez mal, você vai pagar por isso. Eu acho que esse mal que nos circula, às vezes até essa questão dos testes, é muito mais as energias que a gente coloca
em volta da gente. Sim. Justamente esses débitos, né? Porque agora é lógico que se a gente faz coisa para o bem, para a gente poder trabalhar essas imperfeições, fica mais fácil. Com certeza. E a gente precisa lembrar que todos nós, quando erramos, cometi um erro com ele, né? Magoei, prejudiquei, né? Como a gente está até falando, assassinei. Tá, mas vamos supor que ele desencarnou desse jeito, olha para mim e fala, deixa isso para lá, vou seguir em frente. Perdoou. Ele não está vinculado energeticamente a mim porque ele perdoou, porque ele desconsiderou. Se eu não vou ficar odiando essa Patrícia, não, vou seguir meu caminho, senão vou atrasar minha caminhada. Mas eu, Patrícia, na minha consciência, fico com aquela dificuldade ali circulando. Às vezes uma culpa, um remorso, não é? Ou seja, consciencialmente, a gente se paralisa no erro que a gente cometeu. Então, nós vamos estar ligados por sintonia e afinidade com outros que também foram prejudicados dessa forma e vêm até nós e se ligam, porque a gente precisa ressarcir aquela conta. Não necessariamente com ele, que pode ter outra forma de olhar a vida e seguir em frente. Então, eu me ligo aquelas outras criaturas que vibram naquela sintonia para eu ressarcir dentro de mim, dentro da minha intimidade, essa conta. Então, por exemplo, a gente estava mais à frente, mas vou adiantar. No livro Missionários da Luz, nós vamos ver lá o caso de Segismundo. Vai falar da reencarnação dele. Segismundo, Adelino, Raquel. Esse trio, no passado, Adelino e Raquel eram um casal. Segismundo entrou no meio disso, prejudicando a harmonia desse casal, assassinando Adelino. Logo depois disso, ele não ficou com a Raquel no sentido de assumir um compromisso, uma vida afetiva, nada disso. Ela foi pro prostíbulo. E eles passaram a existência odiando um ao outro. Mesmo Adelino desencarnado, vinculado por ódio a Segismundo. Depois que os três estavam desencarnados, passaram muitos anos no plano espiritual naquela vibração de ódio. Até que eles foram recebidos em colônias por intercessão de outros amigos, porque por pior que você seja, alguém você ajuda nessa vida. Alguém você se liga por afinidade e amor. Então esses amigos que estavam em planos mais evoluídos intercederam por Segismundo, Adelino e Raquel. Depois que eles estavam mais estabilizados no plano espiritual, com um entendimento já do que tinha acontecido e dispostos a corrigir esse destino, ficou acertado, junto com a orientação dos amigos espirituais, que Adelino e Raquel reencarnariam, novamente iam assumir um compromisso entre si, com o casamento, e receberiam Segismundo como filho. Como vocês acham, energeticamente, para esse Adelino que foi assassinado, como seria receber no seu lar um filho que foi o seu assassino? Ainda bem que a gente esquece o passado, né? Então, no caso, conscientemente ele não se recordava, porque a gente atravessa esse véu do esquecimento do passado, é lançado ali para a gente conseguir uma nova existência mais leve. Só que esse casal teve um filho. Quando esse filhinho já tinha por volta de 3 anos, estavam programando o retorno de Segismundo. E Adelino não abria o coração. A espiritualidade tentando aproximar os dois durante o sono físico. E Adelino vivia aquilo como um pesadelo. Nossa, tem um fantasma que toda noite me aparece. E ele me faz muito mal, eu tenho muito medo, tenho vontade de correr. Eu acho que ele vai me apunhalar pelas costas. Então, olha o reflexo.
Aí veio a intercessão dos amigos, né, de Segismundo, que já estavam numa condição de mentores. Um deles é Alexandre, que estava ali junto de André Luiz, né? André Luiz estava seguindo esse drama ali. E Alexandre vai à noite, durante um momento de família, em que Adelino estava na mesa, fazendo uma refeição com a esposa e o filhinho, e ele respondia tudo que a esposa perguntava por monossílabos. Ah, como é que foi hoje o seu dia? Bom. Ah, você conseguiu o negócio que você estava com a intenção de concluir? Não. Mas você continua interessado? Sim. Acha que você poderá ter bom êxito? Talvez. Então não tinha um diálogo. E Alexandre faz o comentário. Quando o casal perde o gosto de conversar dentro do lar, a condição ali já está muito difícil porque o amor está longe. Vamos influenciar essa criança. Aí ele influencia a criança a perguntar para a mãe: mamãe, por que o papai está triste? Aí o pai já... Aí a mãe explica com carinho: ô meu filho, seu pai está cansado das lutas do trabalho. Ai, papai fica feliz no trabalho? Fica, filho, papai fica feliz. E por que ele não fica feliz em casa? Aquilo o pai foi sendo tocado na sensibilidade. Aí a mãe explica: meu filho, em casa ele está mais à vontade para ficar como ele deseja. Lá fora ele precisa às vezes se conter, não mostrar que está triste ou cansado, mas está tudo bem. Aí o pai se recompõe, muda o jeito que estavam indo os pensamentos dele e fala: que isso, Joãozinho? O papai está bem. Quando o papai estiver mais calado, não quer dizer que ele está triste. Aí vai e começa: ai, como você está? Ah, papai, a mamãe me ensina todas as orações. Toda noite eu faço uma oração pelo Senhor, que é assim. Aí ele fala a oração, pedindo a Deus para proteger a saúde do pai, dar força nas lutas do caminho. Amém. Nossa, Joãozinho, como você está adiantado. Papai, por que você não vem essa noite orar com a gente? Aí ele: tá, eu vou chegar mais cedo e vou fazer as orações com vocês. Adelino chega mais cedo do trabalho, os amigos espirituais ficam já felizes porque começaram a influenciar de uma forma a abrir esse coração desse senhor. Aí Adelino vai, conversa com a esposa, eles fazem tipo um culto no lar, fazem umas leituras e vão fazer as orações com a criança. Depois dessas orações vão dormir e Adelino, em espírito, deixa o corpo físico e encontra com esses amigos espirituais e tem ali um diálogo. E ele fala, achando que é um anjo que apareceu por causa da oração do filho, e fala: vocês vieram, foi para isso, eu tenho um pesadelo que não me deixa. E Segismundo estava ali também. Esse homem me persegue. Aí Alexandre vai conversando, explicando: você precisa abrir o coração para os seus outros irmãos. Só porque ele está com esse semblante de sofrimento e tristeza, você acha que ele é o inimigo? Não fala para ele o que aconteceu, mas mostra para ele que ele podia abrir o coração, que era alguém que estava precisando da ajuda dele. No final, Adelino estende a mão para Segismundo e, você que falou das energias, naquele momento André Luiz descreve que é como se rompesse uma casca densa do corpo espiritual de Adelino, das energias que ele estava tendo de ódio e de revolta, como se realmente ele tivesse conseguido perdoar naquele momento. Então ele vai, consegue ali pegar na mão de Segismundo humildemente agradece, né, pela oportunidade que ele está abrindo para ele, que Deus ia compensá-lo, porque na verdade é isso. Nós estamos tendo a chance hoje de ajudar alguém, mas quando a gente ajuda alguém, o que a gente está fazendo? Sendo ajudado, já está gerando ali um efeito, um destino de que, quando necessário, você também receberá ajuda. Isso é importante da gente guardar dentro do nosso coração, para a gente fortalecer a nossa confiança, porque nós ficamos duvidando.
Às vezes, no momento em que a gente está atravessando de dificuldade, de dor, a gente fica assim, ai meu Deus, será que vai dar certo? Ai, será? Gerando ansiedades desnecessárias, porque nos falta confiança no Pai. Se nós estamos procurando agir no bem, vamos confiar. Bezerra de Menezes, no livro Apelos Cristãos, fala muito disso. Não acrescente ansiedade aos seus pensamentos. Cultive a serenidade. Os benfeitores espirituais estão a postos. Ele fala isso o tempo todo nesse livro. Aí a gente fica assim, nossa, a gente esquece toda hora. Então vamos lembrar disso, né? E aqui, o ministro Sanzio fala que a conta individual é da pessoa, da individualidade, de um povo, de uma raça, de um estado e de instituições. Ou seja, tudo na Terra tem a sua conta individual. Por exemplo, né, nosso país, nós vamos ter em novembro agora o Dia da Consciência Negra, né? Foi estabelecido até um feriado agora, para a promoção dessa reflexão. Ficar defendendo cotas, olhando essa questão, como que é isso? É tentar ressarcir todo um passado em que houve injustiça. Então ali, no sentido dos povos, das raças, isso está buscando equilibrar, né? Dando novas oportunidades. Então o espírito, seja onde for, encarnado ou desencarnado, na Terra ou noutros mundos, gasta em verdade o que lhe não pertence, recebendo por empréstimos do Eterno Pai os recursos de que se vale para efetuar a própria sublimação no conhecimento e na virtude. Nós estamos falando de responsabilidade e destino, e aqui está falando dos recursos que a gente recebe, né? Então nós vamos voltar agora para ler um pedacinho aqui do texto de Emmanuel. Então fala o seguinte: o Criador, que estabelece o bem de todos como lei para todas as criaturas, não cria espírito algum para o exercício do mal. É o que a gente já falou com a pergunta do Livro dos Espíritos. Então, o que Deus estabelece? O bem de todos como lei para todas as criaturas. Então a gente fala assim, mas ele me assassinou, ele não tem direito à felicidade. Mas ele é criatura de Deus? Então qual que é a lei? O bem de todos para todos. Nós até podemos não dar conta, porque nós somos imperfeitos, mas a lei é perfeita. Então a intenção é dar a chance àquele que errou para se corrigir. E aquele que foi vítima, de tentar buscar a superação, porque ele também em outros momentos pode errar, e seguir em frente. A criatura, porém, na terra ou fora da terra, segundo o princípio da responsabilidade, ao transviar-se do bem, gera o mal por fecundação passageira de ignorância que ela mesma, atendendo aos ditames da consciência, extirpará do próprio caminho em tantas existências de abençoada reparação quantas se fizerem indispensáveis. Então, o que é que está dizendo aqui? O princípio de responsabilidade é para todos nós. Todos nós somos responsáveis. Quando a gente se desvia do bem e gera o mal, o que ele fala aqui? Por fecundação passageira. O que é fecundar, gente? Se a gente pensar na gestação, né? Ali houve uma fecundação de um óvulo e de um espermatozoide, gerando um ovo. E ali vai desenvolvendo até se tornar um bebê e nascer no parto, né? Uma plantinha, a semente, é uma fecundação que ela vai passar e vai crescer. Então, se eu semeio joio, semeio trigo, vai crescer joio e vai crescer trigo, né? Então, o mal, no caso da parábola,
é considerado joio. Mas o que Jesus falou? Deixai ambos crescerem juntos, para na hora da colheita fazer a separação. Olha que interessante essa metáfora. Muitas vezes a gente está com os nossos erros, mas também com os nossos acertos, os créditos e os débitos. E, por misericórdia, não vai ser retirado tudo de uma vez. Mas quando chegar o momento da contabilidade, aí sim, vamos tirar o que é negativo. O espírito precisa ir se purificando. E para tirar o que é negativo, muitas vezes precisa passar por processos de dor. Às vezes os processos de dor são físicas mesmo, às vezes são dores morais. Quando a gente tem situações de humilhação, por exemplo, situações em que a gente precisa, apesar do fracasso, olhar para frente e seguir. São situações em que o joio está sendo retirado para o trigo continuar. Ok, gente? Deus concede ao homem os agentes da nitroglicerina e da areia e inspira-lhe a formação da dinamite. Então, Deus fornece os recursos para o homem produzir algo, no caso aí da dinamite. Aí o que o homem faz com a dinamite? Olha só o que ele coloca. Por substância explosiva. Dinamite explode, né? Capaz de auxiliá-lo na construção de estradas. Então, para abrir uma estrada no meio de uma montanha, eu vou precisar ali da dinamite me ajudar, para eu poder abrir um caminho, abrir uma estrada. Mas muitas vezes eu vou usar a dinamite para outro fim que não seja esse. É o que ele fala aqui. Mas o artífice do progresso quase sempre abusa do privilégio para arrasar ou ferir, adquirindo dívidas clamorosas em sementeiras de ódio e destruição. Então, lá na frente, se eu usei a dinamite errado, para destruir, para ferir, eu vou colher destruição também. Esses são recursos que Deus nos fornece, mas o uso, quem dá destino, somos nós. A forma como eu vou utilizar. Então, cada um vai pensando nos seus talentos, que são recursos, né, que Deus nos fornece. O que você está fazendo com seus patrimônios, com seus bens, com sua saúde, com a sua capacidade de inteligência, né? Com os contatos que você tem, os relacionamentos, seu tempo, né? Seu corpo perfeito, ou pelo menos capaz de trabalhar, de fazer as coisas. O que eu estou fazendo com esses recursos todos? Porque lá no livro Ação e Reação é falado disso. São recursos que pertencem ao Pai e Ele nos empresta. Então, cada um de nós é como se tivesse uma propriedade ou recursos a título precário. Ou seja, eu vou devolver. Eu vou devolver tudo. Né? O que a alma leva desse mundo? Está lá no Livro dos Espíritos. Ela leva as lembranças e o resultado de tudo aquilo que ela semeou. Né? Então, o resto, nada. Até a inteligência, que hoje pode estar lúcida, se eu utilizar mal, eu posso vir numa outra existência com menos capacidade, para que eu não cometa os desatinos que eu cometi no passado. Então aqui Emmanuel vai falar de vários recursos. Aí ele fala da dinamite, ele fala da morfina, que é usado para ajudar a combater a dores fortes, né? Mas ao mesmo tempo pode ser usada como droga, que é uma substância alcaloide, né? Ele fala também do ferro. O ferro é útil para tanta coisa da nossa humanidade, mas eu posso usar o ferro para ferir. Fala do... Esse aqui é interessante, ele fala da onda radiofônica. Na hora que eu li isso, eu falei assim, a era do rádio já foi há muito tempo, né? Ainda tem o rádio, mas nós já estamos na era da internet. Então, o que é que eu estou fazendo com as ondas que
que eu me envolvo nas redes sociais, naquilo que eu sintonizo, né? A gente vê aí as fake news, os estragos. Então, a internet foi dada como recurso, as comunicações. O que eu estou fazendo? O que eu estou gerando, né? Isso. Aí ele fala que é assim que o Supremo Senhor nos cede os dons inefáveis da vida, como sejam as bênçãos do corpo e da alma e os tesouros do amor e da inteligência. Do uso feliz ou infeliz de semelhantes talentos, resultam para nós vitória ou derrota, felicidade ou infortúnio, saúde ou moléstia, harmonia ou desequilíbrio, avanço ou retardamento nos caminhos da evolução. Então, tudo vai depender do uso feliz ou infeliz que eu faço dos recursos que Deus me proporcionou. É isso que eu vou levar como destino, né? Eu vou responder por este uso. E ele termina falando o seguinte, antes de falar a última frase. No livro Fonte Viva, capítulo 38, Emmanuel comenta a passagem de Jesus que ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lembram dessa passagem? Então, Emmanuel comenta essa passagem dizendo: se nós soubéssemos o resultado de tudo aquilo que a gente vai fazer de errado, que vai contra as leis divinas, as leis do bem, a gente não faria. Aí ele cita, por exemplo, se o assassino soubesse a colheita que o aguarda de dor, ele assassinaria? Não. Ele fala, se o caluniador soubesse a consequência que pode vir para ele, usou a língua, usou a escrita para difamar, para caluniar, ele caluniaria? Se o glutão, ele chama de glutão, o que é glutão? O guloso, né? Se ele soubesse as consequências que virão para a sua harmonia orgânica, ele seria glutão? Muitas vezes é só no depois que a gente vai falar assim, nossa, preciso corrigir isso, né? E aí ele fala isso, que nós não sabemos, porque se a gente soubesse, a gente não faria. Eu vou fechar aqui, que eu vou para essa passagem aqui, para o finalzinho. Então, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? Lucas. Aí o Emmanuel termina assim: se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Então, se a gente sabe o resultado, por isso que a gente fala assim, nossa Senhora, essa pessoa está agindo mal comigo. Se ela soubesse o resultado do que ela vai colher, ela não estaria fazendo. Então, aquela passagem de Jesus é para a gente fazer a prática dela. Para nós também trabalharmos esse perdão. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Nós não começamos o estudo falando da influência negativa? E que isso não é missão que Deus concedeu aos espíritos, mas Ele permite que isso se dê para experimentar a nossa firmeza no bem? Então vamos lembrar, o bem significa o quê? Aí está no livro Ação e Reação. O que é o bem? O que o instrutor fala aqui do que é o bem? Alguém lembra? Eu já falei disso em um estudo anterior. O
que significa o bem, gente? De acordo com a vontade de Deus. O bem, meu amigo, é o progresso, a felicidade, a segurança, a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada, aos quais devemos empenhar as conveniências do nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento. O que ele está dizendo? O bem é felicidade, é progresso, essas coisas boas todas que a gente chama de bem, para todos os nossos semelhantes e todas as criaturas. Criatura não significa só ser humano, todas as criaturas. Então a gente fala assim, a gente está praticando o bem para o nosso planeta, né? O bem para os semelhantes. Então a lei é do bem para todas as criaturas. Então o bem é isso. Não da gente ser forçado a fazer o bem por conveniência humana, né? Tipo assim, a gente tem que pagar imposto, não tem? Aí a gente fala, o imposto é para quê? Pelo menos deveria estar sendo direcionado para o bem de todos, não é? Fazer as escolas, os hospitais, as estradas, etc. Então, o bem é para todos e todas as criaturas. O bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei a favor de todos. Então, hoje, meu coração pode fechar para ajudar alguém que eu sei que me prejudicou no passado. Mas a lei é do bem para todos. Se eu consigo renunciar ao meu ego, ao meu ressentimento e ajudar, eu estou gerando créditos e estou em harmonia com a lei, com o que é bem. E o que é mal, gente? É o contrário, exatamente o contrário. Exatamente o contrário? Já passou para o negativo para todos. Então, vamos Guerra é um mal. Então, o bem é a felicidade, o progresso. O que mais que ele falou? A segurança, a justiça para todos. E o mal? Olha aqui que ele fala do que é o mal. Será sempre representado pela triste vocação do bem unicamente para nós. Olha que interessante. O bem é o bem, felicidade, progresso, justiça, o amor, né, a segurança, para todos. E o mal é isso tudo só para mim. É a mesma coisa, só que é só para mim. Dane-se o resto. Patrícia, esse seria o egoísmo? Sim, porque eu estou na postura de egoísmo. Aí olha só, ele continua assim: a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho, que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Então, se eu começar a buscar o bem só para mim, eu estou fazendo o quê? O mal. Ou seja, estou distanciando da lei do bem que é para todos. Então, vamos lembrar dessa situação. Por isso que Emmanuel traz no livro lá a importância da gente ir perdoando a quem está nos prejudicando, nos ferindo. Por quê? Não é o bem para todos? Eu ficar ressentido com essa pessoa vai aliviar a minha dor? Não vai. Vai agravar, né? Eu fico estacionada. Então, gente, aconteceu algo da relação de vocês com alguém que vocês sentiram que fizeram uma escolha que foi só bom para vocês? Busca corrigir. Se alguém, vocês perceberam que fez a escolha do bem só para eles e você fica assim, nossa, ele foi egoísta, perdoa logo. Tenta passar para frente e entregar aquela criatura, aquele ser, nas mãos da lei do bem. Porque tudo vai ser reequilibrado um dia. E todos nós estamos caminhando juntos. Uns mais à frente, entendendo um pouco mais, ajudando os que estão mais atrás. E sempre vai ter pessoas, espíritos,
atrás de nós para a gente estender as mãos, ao nosso lado para a gente caminhar junto, aprender junto, trabalhar junto, e à nossa frente nos incentivando a continuar. Então, era isso que a gente tinha para trazer hoje. Se alguém tiver alguma coisa para falar, nós vamos só esperar um pouquinho o recadinho, né? Você vai dar antes da prece mesmo, né? Aí depois a gente faz a prece. Então agradecemos mais uma vez a Jesus, aos amigos espirituais, pela oportunidade do estudo, do compartilhar ideias, agradecendo o trabalho, Senhor, que nos oferece a cada dia e pedindo que nos fortaleça para que possamos agir no bem em favor de nós mesmos e dos nossos semelhantes. Que a Tua paz nos envolva e nos acompanhe no retorno aos nossos lares e demais atividades. Que assim seja.